Silvana está há 15 anos presa a uma penhora sem fim à vista. Acho que devo tornar este caso público e que talvez dar voz a outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo que eu e que nunca expuseram os casos e que muitas vezes que ficam sem os carros, sem as casas, porque isto não acontece só a mim. A história envolve um casal de agentes de execução acusado de desviar mais de 1 milhão de euros das penhoras que realizava e um processo-crime com largas centenas de lesados. É um pesadelo que podia acontecer a qualquer um. Chamo-me Silvana, tenho 54 anos. Trabalho num centro de apoio social do pessoal da Câmara, sou técnica lá, assumi diversas funções, desde recursos humanos, a atendimento, a contabilidade. Pronto, sou eu e um colega e é um trabalho muito gratificante para mim. Lida com pessoas? Lido com pessoas, portanto gosta de pessoas? Sim. Faço atendimento, faço muito atendimento e trabalho, tenho alguns que são os aposentados, que são idosos e é isso que mexe o coração. Pronto, adoro. Vive em Vila Franca de Xira e trabalha em Santarém. E ainda hoje, agora isto é uma parte, ia dizer ainda hoje de manhã, quando ia tomar o meu café no Eclerc, encontrei um senhor caído, que tinha sido um velhinho, que tinha sido espancado, ao que parece para lhe tirarem 10 euros. E pronto, o que eu fiz foi dar-lhe o pequeno almoço e chamei os bombeiros. Portanto, esta é a minha parte que eu não consigo depois... se vejo alguma coisa, tenho que recorrer, não consigo ficar sossegada. A história tem mais de 20 anos. A 30 de janeiro de 2001, Silvana contraiu um crédito de quase 7.000 euros ao então Banco Mais, hoje Cofidis, para comprar um automóvel. Comprei um carro, na altura ainda com o meu ex-marido, e essa dívida, comprou-se o carro, depois as coisas na altura divorciámos-nos, eu herdei algumas dívidas. Esta do carro foi protelada um bocadinho, porque eu também achava que ele tinha que ser culpabilizado, e eu mesmo deixei de pagar. O carro devia ser pago em 60 prestações, 5 anos. Silvana pagou sozinha mais de metade do crédito, 33 prestações. Deixou de pagar a partir de 30 de novembro de 2003. Portanto, isto eu assumo. Era uma dívida, a dívida tinha que ser paga. Em 2004, o credor avança para os tribunais. A ação executiva entra em 2006. Em setembro de 2010, a entidade patronal de Silvana é notificada para penhorar o vencimento da trabalhadora. Entre capital e juros calculados provisoriamente, a dívida ascendia a 13.000 euros. A ordem de penhora vinha assinada pelo agente de execução, Manuel Leitão. Um pormenor decisivo nesta história, como verá mais à frente. Eu, nessa altura, tinha um vencimento de 768 euros por aí, porque é tudo penhorável. Portanto, é penhorável o vencimento, subsídio de alimentação e qualquer coisa que acrescente, sei lá, horas extraordinárias. Estava a ser penhorado um terço do vencimento e estava sempre a receber o ordenado mínimo. Em 2010, o salário mínimo era 475 euros. Silvana demorou 5 anos a pagar a dívida. Entre setembro de 2010 e 31 de dezembro de 2015, a entidade patronal depositou na conta cliente, gerida pelo agente de execução Manuel Leitão, o valor integral da penhora. Mais de 13.000 euros. Achou que o pesadelo tinha terminado? Tinha terminado. Entretanto... E o que é que aconteceu? Alguém lhe disse, olha, está saldado, o problema resolvido? Não. O seu nome já não... A entidade patronal e Silvana tentaram contactar o agente de execução, Manuel Leitão, mas sem sucesso.
Lembro-me perfeitamente de ligar para o tribunal e do tribunal dizer-me que estava a aguardar a liquidação. Portanto, estava a aguardar que o agente de execução lhe dissesse que o tribunal o que me disse é que ainda não tinha lá as contas. O valor foi transferido, entretanto, nunca houve nenhuma notificação à entidade patronal. A entidade deixou de entregar, porque aquele valor estava liquidado. Pronto. Seguiram-se quase 3 anos de paz, até que em julho de 2018 a entidade patronal volta a ser notificada para penhorar 1/3 do ordenado da trabalhadora. Agora exigiam mais de 14.000 euros. O processo era exatamente o mesmo, mas o agente de execução era agora Carlos Madaleno em vez de Manuel Leitão. Quando me disseram, tem aqui uma nova penhora. E eu disse, uma nova penhora? E quando eu vou ver, disse, não, esta não é a nova penhora. Esta é a penhora que foi feita, porque o processo é o mesmo. Fui eu que identifiquei isso. O processo é o mesmo e esta penhora, este foi o valor que mandaram a descontar durante 5 anos. Uma simples pesquisa na internet desvendou o mistério. Manuel Leitão fora expulso da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução em 2017. Aliás, estava suspenso desde 5 de dezembro de 2013, ainda no decurso da primeira penhora de Silvana, porque terá desviado as quantias que recebia. Eu perante isto fico em choque, não é? E pensei, atenção, porque assim, este senhor nunca recebeu, eu estou a ser penhorada, porque porque as transferências eram feitas e ao que parece ele nunca entregou ao exequente. A história é bem mais complexa. Em 2018, Silvana descobre que dos 13.000 euros que lhe foram penhorados entre 2010 e 2015, só 1.600 euros tinham chegado às mãos do credor exequente. Na altura, Banco Mais, hoje Cofidis. Manuel Leitão é acusado de desviar €500 mil de 400 processos. A mulher, Isabel Ludovico Costa, que também era agente de execução, ter-se-á apoderado de €600 mil em 500 processos. No total, o casal está acusado de desviar mais de €1 milhão. Inês Queiros recorda bem a história deste casal. Em 2013, integrava o grupo de gestão da Comissão para a Eficácia das Execuções, hoje Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, a CAAJ, a quem cabe supervisionar e exercer a ação disciplinar sobre os agentes de execução. Esse casal que a Cláudia está a referir era um casal de agentes de execução, foram alvo cada um de uma ação de fiscalização na data da Comissão para a Eficácia das Execuções. Em que altura, em que ano, lembra-se? 2013. Foram detectados alguns movimentos irregulares em alguns processos de cada um dos agentes de execução. Por exemplo, devia estar depositado 200 mil e estaria apenas 100 mil. Só a título de exemplo. E foram ambos instaurados processos disciplinares, notificados no âmbito desses processos disciplinares para, no prazo de 48 horas, virem esclarecer ou corrigir as falhas detectadas. Estávamos a 3 de dezembro de 2013. Não repuseram a quantia detectada em falta e no dia 5 de dezembro foram suspensos preventivamente funções e notificados também do bloqueio a débito das suas contas cliente. O casal estava impedido de levantar dinheiro das contas, mas em poucos minutos ainda conseguiu levantar milhares de euros. O que aconteceu foi que no mesmo hiato temporal em que nós notificámos quer os respectivos agentes de execução, quer o banco para operacionalizar a nossa medida cautelar, entre o momento da notificação e o momento do efetivo bloqueio da conta bancária, foram levantadas quantias indevidamente. Que valor? Entre os 60 e os 70 mil euros. Isso numa questão de minutos? Num prazo de 1 hora, julgo eu, qualquer coisa assim.
estiveram suspensos mais de 3 anos, até fevereiro de 2017, altura em que tiveram a sanção disciplinar máxima, expulsão ou interdição definitiva do exercício da atividade. Ambos os profissionais eram bastante conhecidos no meio, no setor, e quer no setor dos agentes de execução, quer no meio na comunidade jurídica, digamos assim. Um deles está, desde então, a exercer a advocacia. Já lá iremos. Agora voltamos ao Calvário de Silvana. O que é que fez? É assim, tentei recorrer a tribunal, ao agente de execução, com a advogada, fazer requerimentos ao juiz, tentar provar que eu já tinha pago, não é? Só que com isto tudo, e é uma revolta muito grande, e depois com algum outro problema à mistura, e depois caí numa depressão profunda. Eu sou uma pessoa sou uma pessoa feliz e sou uma pessoa normalmente muito extrovertida, muito bem comigo própria, sempre muito bem resolvida, sempre com um sorriso, não é? E eu nessa altura perdi isso tudo. Perdi o brilho, não me gostava de olhar ao espelho, muitas vezes acho que me desconhecia a mim própria, pronto, com uma vontade horrível de não ser ninguém, pronto, e depois completamente encharcada em medicação. Há 7 anos, a penhora regressou e continua sem fim à vista. Já paguei outros 14 mil. Portanto, para além dos 13 mil e tal que me roubaram, não é? Quando o valor bater no total da notificação, a entidade empregadora envia um e-mail ao agente de execução a dizer que atingiu o limite. E o agente de execução já disse-me a mim, ainda ontem me disseram isso ao telefone, que eles vão refazer a conta. Porque é assim, na minha conta eu ainda devo quase 13 mil euros. Dizem que é juros. Porque todos os dias são calculados juros. Sinto uma grande revolta e sinto que é uma grande injustiça. É uma grande injustiça quando estou a pagar juros de uma dívida que já paguei 2 vezes. Silvana ficou a saber pelo Repórter Sábado que não está a pagar a dívida pela 2ª vez. Na verdade, está a suportar juros de 22,1% ao ano desde que entrou em incumprimento, ou seja, desde 2003. É, portanto, uma penhora sem fim à vista. Uma pessoa não tem que pagar a mesma dívida várias vezes. Paga uma vez, paga tudo aquilo que está ligado à dívida e eu aqui gostava de chamar a atenção para que muitas vezes as pessoas, quando contratam empréstimos, não sabem muito bem o que é que estão a contratar, e temos constatado na nossa atividade muitas situações de que os juros ligados ao capital emprestado são muito altos, são juros bastante significativos, e isso leva muitas vezes a que o pagamento da dívida se prolongue no tempo de forma muito significativa e às vezes quase indefinida, porque se a pessoa só consegue pagar um bocadinho da dívida de cada vez e os juros vão sempre contando, então a dívida, ao invés de diminuir, ela vai aumentando no tempo. Isto pode parecer estranho e contraditório, mas infelizmente este é um cenário que nós muitas vezes encontramos. Fernanda Almeida Pinheiro, antiga bastonária da Ordem dos Advogados, diz que a taxa de 22,1% só podia ter sido aplicada durante o contrato. Na fase da penhora, entende que é ilegal. Portanto, o contrato resolveu-se. O que é que isto quer dizer? Terminou. E terminou com o quê? Com base no seu incumprimento. O próprio contrato dizia isso mesmo, que eram 60 prestações, mas que bastaria que tivesse vencido uma
para que todas as outras, sem pagamento, para que todas as outras se vencessem simultaneamente. E, portanto, o que é que eu entendo que está errado na cobrança destes juros? É estarmos a cobrar o mesmo juro do contrato que já terminou no âmbito de uma ação judicial. Isso, no meu entendimento, é ilegal. Qual era o juro? Está a ser cobrado 4% ao ano, que é o juro legal. Portanto, está a ser cobrado 22,1%, devia ser 4% ao ano. 4% ao ano, porque é o juro legal. Portanto, temos isto duas faz taxas. Aumentar exponencialmente o Como valor. é evidente, nem nunca mais a senhora acaba. Os juros continuaram a somar entre 2016 e 2018, os 3 anos de intervalo entre a primeira e a segunda penhora. Foi outra coisa que eu perguntei, porque é que o juro então não era calculado só a partir de 2018? Disseram-me que não, porque eles nunca quiseram saber se eu tinha sido borrada ou não. Eles sempre quiseram era que as quantias chegassem lá e que fossem entregues. A antiga bastonária entende que Silvana não reagiu em tempo à taxa ilegal cobrada na penhora e que agora já não o poderá fazer. Agora já não o pode fazer porque provavelmente esta senhora foi citada em 2010. E, portanto, ou nós deduzimos a oposição, na altura era o nome técnico que era deduzir a oposição, agora é a dedução de embargos, naqueles 20 dias após a citação, a pessoa tem que fazer isto. Estes processos, muitas vezes, e este deve ser um desses casos, nunca passam por um juiz, porque só são levados ao juiz se houver uma reação por parte do executado. Manuel Leitão e Isabel Ludovico Costa estão acusados cada um de um crime de peculato, punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. O Ministério Público pede ainda como pena acessória que fiquem proibidos de exercer a atividade de agentes de execução por um período nunca inferior a 5 anos. Digamos que não existem penas perpétuas no nosso ordenamento jurídico e, efetivamente, as sanções disciplinares também não o serão. Eventualmente, se um dia mais tarde se pedir, efetivamente, essa reavaliação, reabilitação e se for analisado, consoante o padrão, uma espécie de reinserção da sua atividade profissional, poderá eventualmente retomar a atividade. Além disso, a discrepância entre os rendimentos declarados e o património efetivo dos arguidos levou ainda o Ministério Público a pedir que sejam declarados perdidos a favor do Estado mais de 3 milhões de euros. Silvana é uma das lesadas e pede uma indemnização superior a 30 mil euros. Não paga estes anos todos, a revolta que eu sinto. Não paga. De depois telefonar à minha advogada, doutora, qual é o ponto de situação? O que é que podemos fazer? Não é? E depois parece que nunca se pode fazer mais. Mas ainda há soluções para esta penhora sem fim. Uma pessoa numa situação destas pode e deve tentar, eventualmente, renegociar essa dívida com o exequente. O advogado que representa o credor Cofidis tem recusado acordos, mas Silvana ainda tem alternativas. Se não conseguir tentar refinanciar-se e pagar o mais depressa possível, eventualmente através da contração de um empréstimo, se tiver condições para isso, a taxas de juros mais favoráveis, que permitam, de facto, pagar a quantia em dívida o mais rapidamente possível, porque se não conseguir fazer esta renegociação, com muita dificuldade, vai conseguir livrar-se desta dívida. Ainda pode contrair novos créditos porque tem o nome limpo no Banco de Portugal. Já não deve capital, agora está a pagar juros. Que sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidade de Crédito, portanto estamos aqui setembro, se este coisito está ali, setembro de 2021, que eu achava que a dívida... Outra alternativa é a insolvência. Que é uma situação em que a pessoa não consegue satisfazer com os seus rendimentos, simplificando muito é isto, as dívidas que tem, então deve apresentar-se à insolvência e, sendo uma pessoa singular, um consumidor, pode também, junto do seu advogado,
verificar se encontra em situação para pedir para, mediante determinadas condições, que o processo basicamente exima de ter este passivo, liberte deste passivo. Tem que pagar pelo menos, ou deve pagar pelo menos, aquilo que for possível de acordo com a sua situação económica no momento. Ao fim desses 3 anos, as dívidas, se a pessoa tiver tido um comportamento adequado, se não tiver incorrido em novas dívidas, ao fim desses 3 anos a pessoa fica liberta desse passivo. Isto é só excepcionado por dívidas que haja de natureza tributária, portanto dívidas de impostos e dívidas à Segurança Social. O despacho de acusação já tem 1 ano e foi, entretanto, anulado para corrigir uma falha apontada pela defesa. Manuel Leitão foi constituído arguido há 9 anos, mas nunca chegou a ser interrogado. Repare, para mim é extraordinário como é que temos uma investigação que corre desde que estas pessoas são constituídas arguidas e desde que são feitas buscas a estas pessoas durante 10 anos e não há o cuidado de chamar, neste caso mais concreto do Dr. Manuel Leitão, de o chamar para ele tomar posição, se quiser, sobre os factos. O casal não quis falar ao Repórter Sábado. Aquilo que os nossos clientes entendem é que têm que fazer a sua defesa na sede própria, que é o processo. Os seus clientes consideram-se inocentes? Repare, não sou eu que vou responder àquilo que os meus clientes acham ou não acham relativamente a eles. Essa questão não lhe vou dar resposta. A sociedade de advogados que representa os arguidos surge na lista de exequentes potencialmente lesados pela conduta de Isabel Ludovico Costa. Mas o advogado entende que a defesa não é incompatível. Até porque, repare, nós neste processo, entenda, os Labais Associados, nós não reclamamos nenhum valor, não dizemos que não nos foi pago um valor que devia ter sido pago, portanto, acho que não há nenhuma incompatibilidade. Isabel Ludovico Costa trabalha há 10 anos como advogada, agora com o nome Isabel Ludovico Leitão. O escritório fica no centro de Lisboa. Se a senhora vier, por exemplo, a ser condenada em processo de crime, e isso pode suscitar um processo de verificação de inidoneidade para o exercício da profissão. As penas não podem ser eternas, mas nós já sabemos que uma pessoa que tem este tipo de comportamento, e no caso aqui estamos a falar de milhões de euros, de lesados com o comportamento destas pessoas, quem é que nos garante que estas pessoas não continuam a ter este comportamento enquanto advogados? O atual bastonário dos advogados respondeu por escrito. No caso em apreço, afigura-se-me que poderá justificar-se vir a ser instaurado pelo Conselho de Deontologia da Ordem Territorialmente Competente um processo de averiguação de inidoneidade para o exercício da profissão, o qual se prende estreitamente com o dever de integridade a que os advogados estão obrigados, pelo qual o advogado deve ter um comportamento profissional adequado à dignidade da função que desempenha. E termina. A verificação da falta de idoneidade moral é objeto de um processo próprio que segue os termos do processo disciplinar com as necessárias adaptações, havendo sempre lugar a julgamento em audiência pública. No ano passado, a Comissão de Disciplina dos Auxiliares de Justiça instaurou 121 processos disciplinares e concluiu 89. 3 agentes de execução tiveram a sanção máxima: expulsão. A última nota discriminativa de julho deste ano mostra que ainda deve quase 12 mil euros à Cofidis. E neste momento estou a descontar cerca de 200 euros todos os meses. E os juros a 22,1% continuam sempre a somar. Sinto uma grande revolta e sinto que é uma grande injustiça. Não podem brincar com a vida das pessoas. Acredita
que ainda vai conseguir resolver isto a seu favor? Eu tenho esperança que sim, porque isto tem que ter um limite.